Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de Quintão. Hoje fui ver o filme Amigo Imaginário, uma obra de terror que conta a história de uma mulher que se muda para a sua casa de infância com a sua família. E a sua enteada acaba por fazer amizade com o amigo imaginário. Inicialmente as coisas são normais, tipo a miúda fala para o amigo imaginário e tem assim uns diálogos meio estranhos com ele, mas a família não se preocupa, porque pensam que os amigos imaginários é algo natural de cada criança. Até que as coisas começam a complicar e a protagonista depressa percebe que aquele amigo imaginário é mais real do que todos pensavam. É assim, este filme é produzido pela Blumhouse, que, como eu já disse em alguns vídeos sobre filmes da Blumhouse, é uma produtora que conseguiu reinventar o género de terror no início da década de 2010. E eu dou todos os parabéns à Blumhouse por isso, mas ultimamente só tem lançado filmes muito maus. Acho que a pandemia fez muito mal a essa produtora, porque todos os filmes que têm lançado desde 2020, 2021 têm sido assim medíocres ou mais fracos. Até mesmo a trilogia de Halloween foi pelo caraças, com aquele Halloween Kills e depois com o Halloween Ends, que foi terrível. Eu estava um pouco de pé atrás com o Amigo Imaginário, até porque o último lançamento da Blumhouse, Night Swim, que já falei sobre ele aqui no meu canal, foi péssimo, foi talvez um dos piores filmes que vi este ano. E eu não sabia nada sobre o Amigo Imaginário, fui convidado a promover a antestreia do filme, vi o trailer e pensei, ok, talvez seja interessante, isto é uma espécie de urso de peluche assombrado, vamos ver no que vai dar. Eu hoje fui ao cinema e o que posso dizer é que o filme começa logo com uma cena de abertura muito expositiva, em que vemos bastante daquele vilão que devia ser misterioso. Até que depois o filme enrola um pouco, tem aquele contexto sobre a família, conhecemos aquela família em que a madrasta tenta ligar-se às duas enteadas e depois as cenas começam a acontecer, aquelas cenas de suspense e de sobrenatural. Começa a acontecer e o filme começa a desenvolver. Não muda nada do género, é um pouco clichê nesse aspecto. É aquilo que qualquer pessoa que seja apreciadora de terror já viu em mil e outros filmes, no entanto, consegue entreter. E isso é bom, porque nem todos os filmes têm de ser revolucionários. Para mim, um filme de terror que entretenha já é agradável. Agora um filme de terror que tente entreter, mas que seja mais do mesmo, mas de uma forma negativa, como o Night Swim, por exemplo, que tentou ser mais do mesmo, mas fez tudo do pior. Cometeu uma série de erros. Este aqui vai muito pelo seguro. Não inova, mas também não faz nada de mal. E lá para o meio, surpreende-nos com alguns twists. Existe um pequeno plot twist à volta dos 50 minutos que eu fiquei, uau, não estava a contar com isso. Parece que os argumentistas até se esmeraram nesse aspecto. E depois também existe um twist lá para o final que também me apanhou bastante surpresa, que eu não estava mesmo nada à espera. O filme tem os seus momentos, bebe imenso de fontes conhecidas. Por exemplo, há um jumpscare que é quase uma imitação daquela cena da freira em Conjuring 2, quando a sombra da freira vai percorrer o quarto e depois para no quadro da freira. Também bebe de alguns elementos como, por exemplo, Insidious, mas não vou entrar por aí porque seria spoiler. Mas isso não há problema, acho que todos os filmes hoje em dia tentam aproveitar ideias uns dos outros. E é bom que o façam, desde que executem de uma forma porreira. E neste caso, foi aquilo que eu disse há pouco. Amigo Imaginário não reinventa o género. Não é um filme que será um marco dentro do cinema de terror, mas também não faz nada de mal. Há uma coisa que é, eu não considero este filme um filme de terror, atenção. Para mim é mais um thriller com elementos sobrenaturais, porque não assusta, tem alguns elementos de terror, mas não são assim elementos mesmo fortes dentro deste género, e a história é bastante acessível. É um filme para maiores de 12 anos, não há muita violência, sinceramente, mas lá está, nem há necessidade disso, é uma história que tenta ser acessível a todo o público. Se vocês nunca viram filmes de terror, se não estão habituados ao género, são suscetíveis até ao cinema de terror, aconselho-vos a verem este filme, será tempo bem passado. E quanto aos fãs do género, baixem um pouco as expectativas, pois não terão nada de mais, mas consegue distrair. Só existe um ligeiro ponto negativo que me incomodou um pouco, que foram os diálogos. Muitas vezes os diálogos são demasiado expositivos, são escritos como se os argumentistas pensassem que o público é burro. Existem cenas em que uma personagem fala para a outra e entrega logo aquilo de uma forma gratuita. Antes de dar a minha nota,
tenho de dizer que até gostei desta temática dos amigos imaginários. Muitas vezes há filmes que tentam explorar isto, mas não sei, acabam por se ridicularizar um pouco. Este filme não tenta ser mais do que aquilo que é uma produção que serve apenas para entreter, não tenta revolucionar, como eu disse há pouco. Isso é muito bom. Eu detesto quando o filme é aquele tipo de filme de entreter, mas tenta chegar mais longe quando não tem alicerces para tal. Esta temática dos amigos imaginários está porreira aqui, tem alguns twists, como eu disse há pouco, interessantes. Até foi algo que me fez refletir, porque quando era pequeno tive um amigo imaginário, eu posso contar isto aqui. Era muito estranho. Foi até aos meus 7 anos, depois ele desapareceu. Era um homem de cabelos oleosos, assim curtos. Eu não consigo explicar, mas eu vi-o e falava com ele. Imaginem, esse homem estava sempre na despensa da minha casa antiga e ele falava comigo. Eu tinha pesadelos também com esse homem, em que ele me mordia as mãos. Ele aparecia em várias circunstâncias e começava a morder-me as mãos. Isso é ridículo, mas acontecia nos meus sonhos. E também o via. Acontece que supostamente... Eu não deveria dizer isso no vídeo, mas... A minha avó contou-me que quando eu tinha pesadelos com esse homem, eu era sonâmbulo. E houve um momento, foi a partir mais ou menos dos 7, 8 anos, em que eu deixei de ver esse homem e deixei de falar com ele, obviamente, se não o via, não me falava com ele, deixei de ter esses pesadelos com ele e deixei de ser sonâmbulo. Foi muito estranho, foi um acontecimento bizarro na minha vida, não tem explicação. A minha mãe não gosta muito que eu toque neste ponto, nem devia estar a falar aqui no vídeo, espero que ela não esteja a ver isso. Mas este filme lá está, tocou-me um pouco, fez-me refletir sobre isso e eu espero não voltar a sonhar com aquele senhor de cabelos oleosos e de bigode. Ele parecia-me imenso o Rasputin. Não era o Rasputin, mas era muito parecido a nível de semelhanças. E aterrorizava-me imenso quando era pequeno, portanto não era um amigo imaginário, mas sei lá, um bully imaginário. Quanto à nota, eu vou dar a amigo imaginário estou indeciso entre o 6, 6.5, vai ser um 6.5 de 10. Não é o melhor filme de terror do ano, isto nem é terror, como eu disse, mas vê-se bem, tipo, se vocês querem ver um filme que dê para entreter no cinema, sem dúvida que Amigo Imaginário é uma boa opção. E pronto, esta foi a minha crítica, já sabem, muito obrigado e até à próxima!